B3. Nosso nome parece uma fórmula. Somamos empresas a investidores, multiplicando oportunidades. Dividimos conhecimento, cultura e subtraímos os riscos no mercado financeiro. Queremos fortalecer o Brasil. B3, a Bolsa do Brasil. Olá, boa tarde a todos. Bem-vindos ao nosso painel. Nosso painel sobre Drex e criptomoedas. Meu nome é Johan, eu sou CEO da B3 Digitas. B3 Digitas é uma empresa do grupo B3 que é voltada para o fornecimento de infraestrutura e soluções para o mercado de criptoativos. Aqui do meu lado temos o Fernando Ulrich, Head de Educação da Liberta. Fernando, um prazer tê-lo aqui conosco. Para a gente esquentar um pouquinho os motores para o nosso painel, vamos conceituar aqui um pouquinho criptoativos, blockchain e real digital, também conhecido como Drex. Criptoativos são bens virtuais, são bens que existem somente em meio digital, eles somente são transacionados em meio digital e toda essa transação e todo esse armazenamento desses ativos acontece através de uma tecnologia chamada blockchain, também conhecida como DLT. Não vamos entrar nos meandros técnicos aqui do blockchain, porque é um assunto denso, é um assunto super difícil de se entender. Porém, temos aqui diferentes tipos de criptoativos. Temos criptoativos como criptomoedas, temos tokens de pagamento, temos tokens que são representativos de ativos que existem no mundo real. Temos tokens de utilidades, ou seja, é um ecossistema muito vasto. E temos também diferentes tipos de blockchain. Temos blockchains públicos, que suportam diferentes criptomoedas, temos blockchains permissionados. E é um mercado que tem crescido muito desde 2015. Ele foi criado em 2008, o conceito de blockchain nasceu em 2008, mas desde 2015 ele tem ganhado muito volume, tem ganhado muita evidência, não somente no mundo aberto, como também no próprio mundo corporativo. E esse mercado ele tem crescido muito nesses últimos anos. Se não me engano, no último mês, a Receita Federal ela publicou que tivemos 2 milhões de investidores únicos que investiram em criptomoedas, em ativos digitais aqui no Brasil, mais de 70 mil empresas. Estima-se que há, no mínimo, 450 milhões de investidores ao redor do mundo que, de uma forma ou outra, transacionam criptomoedas. Então, é um mercado em ascensão, tem seus altos, tem seus baixos, mas o fato é que ele veio aqui para ficar e vai ser muito interessante ver quais são os próximos passos. Toda essa movimentação de ativos digitais ela não passou despercebida pelo Banco Central do Brasil. O Banco Central, desde 2020, já começou a discutir a possibilidade de criar um ativo virtual que represente o real, o chamado real digital, que recentemente foi batizado de Drex. E o nosso painel vai tratar justamente sobre o que são criptomoedas, o que é o Drex, quais são os próximos passos, quais são as oportunidades e desafios nesses dois campos. Tudo bem? Então, Fernando, prazer tê-lo aqui conosco. Primeiro, gostaria de pedir para você consegue explicar para a gente qual que é a diferença de uma criptomoeda como o Bitcoin para o Drex? É a mesma coisa, não é a mesma coisa? A gente escuta muito aqui, poxa, o Drex é o Bitcoin brasileiro. Qual que é a tua leitura em relação a isso? O que você pode explicar para a gente a diferença dos dois? Boa, vamos lá. Primeiro, obrigado pessoal da B3 pelo convite, obrigado Johan, é um prazer estar aqui. E acho que para a gente explicar a diferença entre Drex e Bitcoin, até é importante dar alguns passos atrás, porque já respondendo de cara, não é a mesma coisa, mas sem dúvida que o Drex é inspirado no Bitcoin, criptomoedas baseadas em blockchain. Mas essa tecnologia de criptomoeda ou moeda digital de Banco Central, ela vem ganhando em adoção pelos bancos centrais, que começaram a acelerar esses projetos, especialmente depois da invenção da Libra, que era a criptomoeda do Facebook, o pessoal apelidava de Zuckerbucks, do Mark Zuckerberg, e que tinha uma ideia de criar uma criptomoeda lastrada em moedas nacionais, dólar, euro, iene, libra, franco suíço. Eu, quando vi o projeto, achei muito interessante, mas logo pensei, olha, isso aqui não vai adiante porque é uma concorrência direta e pode representar até uma afronta à soberania monetária, especialmente para países emergentes que têm moedas não tão boas quanto moedas mais estabelecidas. Porque imagina, da noite para o dia, o Facebook tem um continente de usuários, rapidamente conseguiria colocar aquela moeda em curso. Se tornaria uma moeda corrente, uma moeda privada. Nenhum governo gosta disso. Então, quando o projeto foi anunciado, eu imaginei que não iria adiante, como acabou não indo. Houve muita resistência de vários países, não apenas emergentes. No caso brasileiro e outros países emergentes isso era mais crítico, mas o projeto não foi adiante. Porém, eu diria que o grande legado foi a aceleração de projetos de moeda digital de Banco Central.
E aí a gente viu vários pilotos, pesquisas, alguns projetos mais conceituais avançando na Europa, na Ásia, sobretudo na China, com as suas particularidades. E o Brasil também começou a avançar, e quando o Roberto Campos Neto assumiu a presidência, ele veio com essa agenda bastante tecnológica para frente e tinha a ideia de avançar com isso. O Pix é uma grande solução de pagamento, mas não é necessariamente uma moeda digital de Banco Central. O grande problema eu até vou trazer o apelido em inglês, que é CBDC, Central Bank Digital Currency, então é a moeda digital de Banco Central. O grande desafio que uma CBDC trazia para o Banco Central e para o sistema bancário é a relação dos bancos comerciais com o Banco Central. Porque se o Banco Central realmente digitalizasse o papel moeda que a gente leva no bolso, e aí a gente passaria a ter uma carteira diretamente conectada no Bacen, imagina, a gente contornando os bancos e agora o nosso serviço bancário direto com a autoridade monetária é outro arranjo que traria transformações radicais para intermediação financeira, crédito bancário. Isso é o que o Roberto Campos Neto denominou como problema de corrosão do balanço dos bancos. Os bancos poderiam perder reservas e transformaria o sistema financeiro. Essa moeda digital de Banco Central, CBDC, eles chamaram de CBDC de varejo, onde o correntista teria uma conta diretamente no Banco Central. Esse modelo o Banco Central não quis avançar. E nenhum outro Banco Central no Ocidente está indo por aí porque sabe das implicações que tem para o sistema financeiro. Então o que o Banco Central resolveu fazer foi uma outra forma de utilizar a tecnologia de registro distribuído, utilizar a ideia de CBDC, mas não avançar tanto trazendo essas transformações radicais para o mercado financeiro. E aí ficou no conceito da CBDC do atacado, que é a CBDC apenas para os bancos. Hoje os bancos já estão conectados no Banco Central via a chamada conta de reservas bancárias, que é a conta corrente dos bancos junto ao Banco Central. Só que essa transferência ocorre num sistema proprietário do Bacen, chamado STR, o Sistema de Transferências de Reservas, que certamente tem uma tecnologia um pouco mais ultrapassada, né, mais antiga. Funciona, mas não é a mesma coisa que uma tecnologia inspirada no blockchain, em registro distribuído. Então o projeto do Drex, que antes chamava Real Digital e agora se chamou Drex, é justamente avançar na ideia de o STR, que é mais arcaico, vamos transformar numa reserva bancária, numa conta corrente tokenizada. E esse novo sistema, então, que é a CBDC do atacado, ele vai permitir novas funcionalidades e transações também entre bancos e com instituições financeiras mais rapidamente. Que entra outro passo, eu sei que eu estou avançando bastante aqui, são algumas explicações técnicas mais importantes para entender. Como é que o Drex agora se conecta aí com os bancos e com o correntista final? Aí que entra a maneira como o Banco Central encontrou de não conectar-se diretamente ao correntista, mas ainda ter o banco comercial fazendo a relação com o correntista. E aí que veio a ideia dos depósitos tokenizados. Então hoje a gente tem nosso aplicativo, temos nossa conta no banco, movimentamos via TED ou via Pix, mas cada banco tem o seu próprio sistema e se conecta no Banco Central. O correntista com o banco comercial com o Banco Central. Com o Drex, a ideia é conseguir juntar todos os sistemas e integrar tudo numa plataforma que converse, possibilitando transações que eles chamam de atômica. Uma transação atômica é uma que ou ela acontece por inteiro ou ela não acontece. E o piloto que está acontecendo agora com o Drex, que começou já tem alguns meses, deve ir até o primeiro trimestre ano que vem, é na transferência de ativos públicos. O título do Tesouro, uma TPF, né, o Título Público Federal, em que se transfere um título para quem está comprando e quem está vendendo recebe os recursos, transfere a titularidade e essa troca acontece quase que instantaneamente. Que a gente sabe que hoje há um período de D+1 ou D+2, há essa defasagem de tempo em que a negociação, a transação e a liquidação final de todo esse processo demora um pouco mais. Então, com o Drex, você vai conseguir otimizar muito mais, especialmente na intermediação de ativos financeiros. Interessante, Fernando. O que você está falando aqui é o seguinte, né? A gente tem como se fosse R$2 ou duas representações digitais do real no plano do Banco Central. Você tem uma camada de real digital de atacado, né? Se não me engano é chamada de real digital, e o depósito tokenizado,
que é a mesma coisa que o real digital, né? É uma moeda fiduciária, é uma moeda corrente fiduciária, só que mais destinada ao varejo. É isso? Exato. Então, o correntista, talvez para o correntista final, ele nem vai perceber isso, não será visível, está mais na infraestrutura. Porque hoje o depósito de um banco está registrado no sistema do banco. Então, certo. Itaú, por exemplo, está lá o depósito no sistema do Itaú. A ideia com o Drex é registrar esse depósito no Drex também. Então esse depósito vira um token no sistema do Drex. Para o correntista final, ele nem vai ver isso. O seu depósito será tokenizado e quando ele fizer uma transação comprando um ativo público ou uma ação no futuro, essa transação por trás da infraestrutura ocorre de forma instantânea num sistema único de conversa com bancos, Banco Central, instituições do mercado financeiro. Essa é a ideia. Até porque ficaria super difícil para o investidor final conseguir entender o conceito, né? O conceito de wallet, exato, real digital, outras coisas são muito técnicas que fazem muito parte do que é o mundo de blockchain e transações atômicas, né? Exatamente. O que me leva a crer que o nome do jogo vai ser UX, indo lá para frente, né? Que tipo de funcionalidades, que tipo de interface que você entrega para o investidor final, né? E que vai deixar a experiência dele mais suave, né? Para poder rodar essas transações. Ô Fernando, me diz uma coisa, em relação... Então vamos considerar aqui que o investidor ele não vai conseguir enxergar, né? Que ele tem o real digital, tem o depósito dele, é uma conta corrente ou em real digital. Ele pode fazer, por exemplo, que nem com uma criptomoeda hoje, de buscar o real digital e colocar numa wallet dele, né? Colocar numa wallet que está no teu celular, independentemente do banco, como se você fosse num caixa 24 horas, sacasse o teu real e deixasse ele guardado no teu celular sem relacionamento com o banco. Ou o relacionamento com o banco vai estar sempre lá? Por tudo que foi divulgado até agora pelo Bacen, que está nas diretrizes até técnicas do Drex, essa possibilidade não haverá. Então o correntista não vai ter a wallet do Bacen que ele, quer saber, eu não quero usar nenhum banco, eu vou ficar direto aqui no Bacen. Não, essa possibilidade não vai ter. Então não eu tenho um depósito no Bradesco, quero sacar em real digital? Não. Você pode transferir para outro banco ou você pode sacar em papel moeda. Então, se ele pudesse, seria a versão raiz mesmo de CBDC de varejo. Certo. Que tem essas implicações que hoje os bancos centrais estão querendo evitar, porque seria um avanço em terreno até desconhecido, né? Porque implicaria em perdas de reservas dos bancos, né? Perda da capacidade do banco de dar crédito. Exatamente. Então, o impacto é muito grande. O Banco Central quer dar um passo depois do outro. Acho que esse arranjo vai ficar bem para depois, se é que em algum momento vai acontecer. Eu acho que vai demorar muito, talvez nem aconteça por isso. Perfeito. Em termos de motivações, né, a gente vê esse movimento dos diferentes bancos centrais ao redor do mundo, né, cada um fazendo seus pilotos, estudando a sua CBDC. Me parece que o Banco Central do Brasil ele está na vanguarda dessa discussão, né, na verdade. O que tem acontecido aqui no Brasil nos últimos anos tem sido vanguarda em vários aspectos, né? Então é como se a gente estivesse criando um sistema digital paralelo ao que existe, né? Então você tem o STR hoje, o paralelo do STR é o real digital, você tem o Pix hoje, o paralelo do Pix seria o depósito tokenizado, né? Como meio de pagamento. Mas tem mais coisa por trás, né? Qual que é a motivação do Bacen de aplicar essa agenda? É só uma atualização tecnológica em relação ao que existe hoje? Né, ou tem algo mais ali? Né? Quais são os benefícios que o Banco Central está enxergando para o investidor, para o consumidor, para a sociedade brasileira como um todo, né, da implementação do real digital? Ainda é muito cedo para dizer, porque a gente está recém no projeto piloto, até a tecnologia utilizada, que foi escolhida para fazer o projeto, não necessariamente vai ser a rede final. Hoje é o Hyperledger, me fugiu... Bezo, era o Bezo que eu estava lembrando. Hyperledger Bezos. E isso não necessariamente vai vingar depois, é o primeiro teste. Hoje eu diria que a aplicação está muito mais voltada para o mercado financeiro e para o investidor do que para o cidadão comum fazendo pagamentos na rua. Porque hoje o Drex, da forma que ele está desenhado, não traz nenhuma diferença com relação ao Pix, para quem está na ponta, o comerciante. Mas para o mercado financeiro, começa com transação de título público. Daqui a pouco avança no mercado de crédito privado. Daqui a pouco avança no mercado acionário. Então, acho que é aí que o Banco Central está pensando mais na frente, as implicações para o mercado de capitais, sobretudo, e menos para o varejo, para o comércio. Isso o Pix hoje, na minha ótica, já está resolvendo bastante.
E aí depois é um pouco também da inovação que é difícil prever, né? As coisas vão acontecendo, surgem novidades, possibilidades que a gente nem conseguia imaginar e esse mundo que é fantástico, o blockchain, né? Perfeito. Eu acho que o Bassini também tem deixado bem claro que na agenda dele, né, que o Drex ele é um trilho, né, um viabilizador. Exato. Né, não é um fim, é um meio. Né, e o Roberto Campos, o presidente do Banco Central, ele deixou bem claro em todo o discurso dele, né, que novos modelos de negócio vão surgir. Né? Exato. A gente não sabe ainda. Né, vai deixar isso na mão do mercado, claro, dentro de um arcabouço regulatório, né, de criar esses novos casos no mercado de capitais. Né? Você enxerga casos fora do mercado de capitais também aqui? Olha, é possível avançar pensando em transferência de ativos. Daqui a pouco ativos imobiliários, são imóveis. É sempre quando a gente fala de tokenização de ativos, é um dos casos de uso que já vem sendo estudado há muito tempo. Desde quando eu comecei a pesquisar esse mundo, em 2013, já se falava em tokenização de imóveis. Né? Sempre que todo mundo gosta de usar, tokenização de imóveis e tokenização de veículos. Exato. Né? Que são representações, né, digitais desses ativos. Né? Perfeito. Poxa, excelente. E só do ponto de vista de riscos, Fernando, o que você está enxergando aqui indo para frente? Quais são os fatores que podem fazer essa iniciativa do CBDC dar certo ou dar errado? Boa. Eu diria que a tecnologia, ela, da forma que está sendo testada agora, que está avançando pelo Bacen, ela precisaria realmente trazer um grande benefício para o mercado financeiro. Sim, do que a gente tem hoje, apenas abreviar em algumas horas a transação, liquidação final de transações, não é uma grande transformação no mercado de capitais. Teria que reduzir muito custo, reduzir muito tempo para realmente ser algo transformacional para o nosso mercado de capitais. E aí depende... É um sistema que já está aí, né? Um sistema que já existe, tem aí há anos e... Exato, e vem avançando. Vem avançando. Tem os seus problemas, mas também ele funciona. Exato, vem avançando. Então, quando eu penso assim pela minha ótica mais crítica do Drex, do real digital, me parece às vezes um pouco de away de mais hype para pouca evolução, sabe? Poucos ganhos efetivos na ponta final para o investidor, para o mercado financeiro. Mas de repente posso estar errado. E sobre riscos, e até conectando com a pergunta anterior, como é que outros bancos centrais, países estão pensando no projeto CBDC, aí tá, assim, varia muito. Vamos para países menos democráticos, China, que está avançando há mais tempo com a CBDC, que é a DCEP, Digital Currency Electronic Payments. Lá é um projeto do CBDC de varejo, realmente conectando o chinês comum direto com o Banco Central. Aí tem a preocupação de privacidade, de falta de liberdade, controle pelo Partido Comunista, que a gente viu vários bancos centrais até alertarem com relação a esse risco. Vamos colocar na ponta oposta, o Federal Reserve. Ele está bem mais resistente e está esperando outros bancos centrais avançarem com seus projetos. Ele agora lançou o FedNow, que é o Pix, mas CBDC ele está esperando. E eu vi recentemente algumas declarações até interessantes de vice-presidentes do Fed, como o Neil Kashkari, que diz que ele entende muito bem um país como a China querer uma CBDC, porque vai querer controlar os seus cidadãos. Mas os Estados Unidos, com os nossos valores de liberdade individual, de autonomia, independência, eu acho que não é um arranjo bacana que a gente deveria ter. Então essas foram as palavras dele. Outro empreendedor, o Peter Thiel, que é o fundador do PayPal, um dos fundadores, ele foi até avançou mais, dizendo, isso para mim é um dispositivo totalitário, eu não quero isso. Então em outros países a gente está vendo mais wait and see, vamos esperar ver como é que isso avança. A Europa também, com o euro digital, está mais distante. Então acho que tem muita água para rolar. Eu acho que o Banco Central, avançando no caso de uso pelo mercado financeiro e CBDC do atacado, acho que é mais correto e acaba evitando esse risco chinês do CBDC do varejo. É interessante porque muitos governos estão com essa postura assim, vamos deixar alguém cair na água antes para ver o quanto a água está fria, né? Mas a própria postura do Banco Central aqui no Brasil, né, nos testes que estão acontecendo dentro do piloto do Real Digital, eles são muito focados em privacidade, em escalabilidade, né? Em vários discursos, né? Várias lives que o Banco Central fala. A gente está testando
o real digital justamente para garantir que a privacidade que existe hoje seja mantida, né? E que não aumente o controle em cima das reservas, por assim dizer, que já existe hoje, né? Muita gente fala assim, poxa, agora com o real digital alguém pode travar o meu saldo aqui, pode travar o meu dinheiro. Isso já acontece hoje. Né? Exato. Já pode acontecer não é novidade. hoje. Né? Não é novidade nenhuma, né? Muito bom. Fernando, agora virando um pouquinho para o mundo de criptomoedas, né? Então tivemos aqui a Lei 14.478 entrou em efeito, é a lei que vai regular os provedores de serviços de ativos virtuais. Né? O Banco Central tem trabalhado nessa regulação, tem muita expectativa do mercado em relação a essa regulação, o que vai sair daí, o que isso quer dizer para o mercado de criptomoedas, principalmente para o mercado de criptomoedas por parte do investidor institucional. Tá? Super curioso para entender aqui os teus pensamentos em relação à lei. Né? Pode falar um pouquinho sobre o que está contido na lei, né? O que você espera dessa regulação, o que você acha que são os pontos positivos e negativos que podem vir aí para frente para esse mercado. Boa. Então a lei foi o marco das criptomoedas, né? O marco legal das criptos, e que passou no ano passado, foi sancionado pelo Bolsonaro antes de deixar a presidência, e agora, recentemente, acho que foi mês passado ou retrasado, o executivo, Lula, tinha que indicar finalmente o regulador. Indicou o Banco Central como principal regulador, e o que for valor mobiliário, aí já é com a CVM, não tem nenhuma discussão. Então agora cabe ao Banco Central criar essas regras específicas para o setor, para as empresas que lidam com esse mercado, exchanges, gestoras, empresas de solução de custódia, de tokenização, enfim, quem esteja atuando nesse setor vai precisar agora atender alguma nova regra que o Banco Central ainda não criou. Então agora é esperar ver como o Banco Central vai se posicionar. Eu imagino que serão regras similares que existem já para instituições financeiras, corretoras, alguma exigência de capital mínimo, diligência, o KYC, AML, que muitas empresas já estão fazendo, até porque tem questões já de as práticas de prevenção à lavagem de dinheiro, são exigências do GAFI, praticamente todos os países estão seguindo isso. A Receita Federal também teve aquela instrução normativa 1888, que foi em 2018 ainda, isso já trouxe uma série de exigências de reporte de informação com periodicidade mensal. Então, eu diria que o Brasil até já está bem regulado. E tanto é que a gente aqui temos quantos ETFs na Bolsa Brasileira? 13. Os Estados Unidos até hoje estão discutindo na justiça para ver se liberam um ETF. Então, eu diria que no ponto de vista de regulação, a gente até avançou bem e estamos criando esse ambiente em que cada um pode investir, seja a pessoa física, a empresa, o institucional, seja veículos de fundos, seja veículos ETFs, seja diretamente comprando o ativo e custodiando por conta própria, se assim quiser. Então, nesse sentido, eu sou otimista com o que vai vir do Brasil, do Banco Central. Você acha que tem, com a regulação, você acha que tem um valor a ser destravado aqui no mercado de criptomoedas? Você acha que tem muito investidor? Tem um número substancial de pessoas físicas que hoje investem, né? Apesar de você somar o número de todos os exchanges, né, o quanto todos os exchanges aqui no país alegam que tem de clientes, é um número muito grande. Né? Deve ser um número na faixa entre 10, 20 milhões de investidores. Né? Enquanto que a própria Receita Federal, que são números assim, que são efetivamente registrados pela 1888, 2 milhões de clientes girando cripto todo mês. Né? Você acha que com a entrada da regulação deve destravar valor aqui? Deve trazer mais investidores? Você acha que esse número de investidores já atingiu um determinado patamar, né, e que o crescimento daqui para frente vai ser mais orgânico? Né? E a mesma pergunta depois para o institucional, né, para fundos de investimento. Hoje não tem muitos fundos que carregam cripto nos seus portfólios. Né, se os fundos tendo uma regulação aqui no país, né, em relação principalmente aos VASPs, se eles vão ter, os VASPs são os Virtual Asset Service Providers, né, são as exchanges e provedores de serviços de ativos virtuais, se eles vão mergulhar mais fundo nesse mercado e buscar mais exposição. Para a pessoa física, eu não acho que vai trazer muita diferença, não. A pessoa física já está bastante no mercado, realmente são números expressivos. Desde 2017 veio crescendo. Mas para o institucional, para empresas estabelecidas, para investidores estrangeiros, eu acredito que sim, destrave valor, porque traz um conforto maior e tira aquela estigma ao mercado não regulado, incerteza, o que vai acontecer, vão restringir mais, enfim. No momento que a gente tem regras claras
pelo Banco Central, pelo regulador oficial, isso traz uma tranquilidade para muita gente. Então, a gente pode ver até mais fundos de venture capital ou de private equity podendo investir nesse mercado com essa tranquilidade. Pô, agora sabemos as regras, são essas exigências, podem ser ruins ou boas, mas sabemos quais são as regras. Então, tira essa incerteza, tira o estigma e conseguimos investir e avançar cada vez mais e desenvolver o mercado. Então, eu acho que é positivo e, sem dúvida, pode destravar valor. Perfeito. E daí a gente enxerga o mercado de criptomoedas e DREX meio que cada vez mais conversando um com o outro, né? Cada vez mais pelo menos, eu pessoalmente, eu sou de uma crença que não é um mercado vai fagocitar o outro mercado, né? Eu acho que eles vão ser muito complementares. Anda em paralelo. Tem muita coisa no mercado de capitais atual que é muito positiva, né? Muita governança, muita regulação, muita proteção ao investidor, né? E tem muita inovação também que vem no mercado, né, de ativos digitais, que gera uma série de provocações no mercado tradicional, né? E acho que eles têm muito a aprender um com o outro. Claro. A gente pode fazer até um exercício de futurologia aqui, né? Eu sei que é super difícil, né? A gente não sabe o que vai acontecer daqui a 3 meses, imagina daqui a 4, 5 anos, né? Mas o que você acha assim, de novos papéis que podem surgir daqui para frente? O que você acha que papel que, com o DREX entrando em produção, né? Considerando que é uma agenda muito forte do Banco Central, que ele vai entrar em produção no final de 2024, né? Bem ou mal, talvez a gente vai passar por um período de aprendizado, talvez após isso a gente vai passar por um período de ajuste regulatório, né? Que nem você bem colocou, né? O DREX, sem um ativo tokenizado na outra ponta, é só um meio de pagamento, é um PIX, né? Então você precisa ter um ativo tokenizado na outra ponta, né? Então vai ter ajustes regulatórios necessários para você poder tokenizar diferentes tipos de ativos, sejam ativos financeiros ou não, né? Mas o que você enxerga de papéis novos que podem surgir aqui, né? O papel da fintech, né, o papel das instituições financeiras, se você tivesse que dar um conselho para as instituições financeiras em como se posicionar, né, qual conselho seria esse? Vamos lá. Primeiro, acho que o bacana do DREX é que o Banco Central também tem essa cabeça de se conectar às criptomoedas, a projetos de DeFi, o próprio Roberto Campos Neto já falou sobre isso. Então, digamos que esses sistemas eles vão acabar se encontrando. E acho que essa conversa é bacana para o mercado, porque vai trazer mais inovação, traz mais negócio, gera mais oportunidade. Conselho para as instituições financeiras, eu diria que é logo começar a usar e testar essas plataformas. Porque a ideia de tokenização e de plataformas únicas onde os ativos sejam registrados e essa transferência e usabilidade seja facilitada e com menos fricção, acho que é difícil não ir para esse caminho, né? Não tem porque cada um ficar dentro da sua casinha com sistemas que não conversam, que precisa de conexão ou pontes digitais para fazer essa conversa. Faz todo sentido tudo estar registrado num sistema único que tem essa conversabilidade. Então, para bancos, instituições financeiras, B3, são corretoras, é testar esses sistemas, criar um projeto piloto, assim como o Bacen tem um projeto piloto do DREX, cria um projeto piloto de tokenização, de exchange descentralizada ou semi-descentralizada, enfim. São todas inovações que de alguma maneira podem impactar já agora ou no futuro. E quanto mais cedo começar a entender esse mundo e as implicações, mais frutos a gente consegue colher depois. Perfeito. Isso a gente vê dos reguladores, né? A gente vê o sandbox regulatório do Bacen, vê o Lift Challenge, vê o sandbox regulatório da CVM, em que certas dispensas regulatórias são dadas para as instituições justamente para testarem esses modelos, né? E as fintechs? Qual que você acha que é o papel delas aqui? Você acha que tem uma avenida nova de crescimento, um novo modelo para as fintechs aqui evoluírem? Eu acho que tem, mas por ser um mercado ainda muito novo, ainda é difícil saber onde há um modelo de negócio de verdade. Então a gente ainda está numa fase de experimentação, as próprias tokenizadoras, tem algumas surgiram. Ainda é difícil colocar ali num business plan e o negócio para de pé. A gente não está lá ainda. Eu entendo que ainda é uma fase de experimentação, de teste e com o tempo, os casos de uso e a necessidade do mercado vai provar o que faz sentido, onde há um modelo de negócio real, onde é mais um centro de custo para uma instituição grande. Então ainda é um período de teste. Um período de teste. E tem que fazer sentido econômico.
né? Tem que ser mais barato, tem que ser mais rápido, tem que ser melhor do que existe hoje. E isso muitas vezes vai exigir a colaboração entre diferentes instituições. Perfeito. Né? Como a gente está vendo, inclusive, no caso do piloto do Real Digital. Né? E um conselho para quem está escutando aqui você falar, né, em relação a esse assunto. Né? O pessoal se letrar mais, se educar mais em relação a isso. O que você sugeriria? Sem dúvida, acho que o conhecimento é o ponto de partida. Então, buscar literatura, buscar materiais em vídeo. Hoje, felizmente, o YouTube está repleto de informação. O próprio Banco Central tem utilizado bastante o YouTube para trazer por meio de lives, por meio de vídeos mais didáticos, até eu diria mais youtuberizados, assim, até pelas capas dos vídeos, assim, tá querendo atingir um público mais jovem. Eu acho que isso é fundamental para que a informação seja disseminada, as pessoas entendam, consigam compreender as implicações, questionar, sugerir melhorias e se preparar para o futuro, né? Perfeito. Fernando, muito obrigado. Obrigado. A gente está um pouquinho avançado aqui no horário. Eu gostaria de abrir para perguntas. Tá? Se alguém tiver pergunta, é só levantar a mão e a gente distribui o microfone aqui. Pessoal, boa tarde. Eu queria fazer uma pergunta para qualquer um dos dois responder, o Jochen ou o Fernando. Essa coisa de tokenização de ativos realmente é uma coisa que dá vontade assim, de deixar os olhinhos brilhando quando isso vai para o mundo de ativos reais, né? Imóveis, carros. Poxa, se eu não tiver que carregar o DUT do meu carro, ir lá no cartório, um baita custo, ou ter que trocar o meu imóvel lá aí no cartório também. Vocês acham que isso tem alguma perspectiva de diminuir custo de maneira real na economia para os próximos 5, 10 anos? Ou por enquanto ficamos com ativos financeiros, TVMs tradicionais? Então é uma pergunta em parte dupla aqui, tá? Então, por um lado, o lado positivo desse treco, né? Ele vai acelerar um pouco a nossa vida e diminuir custo. Agora, por outro lado, a gente, desde lá da formação das democracias ocidentais e Estado de Direito e tripartição de poderes, a gente vê esse modelo de Estado sendo gerido pela sociedade para defender o cidadão de uma ingerência um pouco mais forte do governo nas vidas privadas, né? E tem alguns exemplos mais ou menos recentes, tem alguns exemplos lá no Canadá, alguns exemplos nos Estados Unidos, na China, bastantes exemplos de uma certa invasão que certamente para as pessoas que estavam sofrendo essas invasões eram vistas como indevidas. Então, talvez essa CBDC, quando ela chegar no ponto de vista do varejo, será que o cidadão vai ficar meio contra a parede, sem ter para onde correr? Porque agora a gente pode pegar o nosso dinheirinho, esconder ele no colchão e sair para o Paraguai, se tiver alguma coisa acontecendo muito grave na minha vida. Isso continua sendo uma possibilidade, sabe? Se a gente tiver a CBDC no Brasil, isso deixa de ser uma possibilidade de maneira definitiva? Um pouco por aí. Boa. Vamos primeiro da notarização digital, como isso impacta imóveis, automóveis, DUT, etc. Eu acho que sim, isso vai trazer redução de custos, facilitar a vida nos próximos anos. Mas a tokenização de ativos, especialmente ativos reais, ela tem o poder revolucionário da tecnologia, ele é limitado quando se fala de ativos reais tangíveis, porque você não consegue ter a desconexão do real. Um ativo como o Bitcoin, como o Ethereum, ele existe apenas na rede digital. Então você faz a custódia por conta própria, em carteira, e ele não existe fora de lá. Mas uma casa, por exemplo, tudo bem, o título de propriedade, né, o registro de imóveis está num blockchain. Mas assim, o usufruto e a posse real, cara, é no mundo físico. Então essa desconexão entre o mundo físico e o digital, quando se fala de bens tangíveis, isso vai existir. E mesmo com ações de empresas, títulos de dívida, a gente evoluiu desde lá do século 17, 18, Companhia Ocidental das Índias, Companhia Holandesa das Índias Orientais. Era um modelo que a ação era nominativa. Eu recentemente voltei da Turquia e fui no Museu de História Bancária e vi uma coisa que eu nunca tinha visto, nem sabia que existia. Ação nominativa com os cupons de dividendos. Eu já tinha visto cupom de juros, de título de dívida, mas cupom de dividendo eu nunca tinha visto. Era nominativo. A gente avançou no mundo que as ações, quer dizer, era o portador, não nominativo. Hoje não tem mais ação ao portador, cara. É tudo nominativo. Então, quando a gente fala de tokenização de ativos,
ainda assim vai ter alguma intersecção com o mundo tradicional, porque o ativo ao portador full para ação de empresa, para título de dívida, eu acho difícil a gente conseguir avançar nesse sentido. Mas não quer dizer que não tenha frutos para extrair do sistema. Sobre a segunda pergunta, é uma preocupação e, infelizmente, é uma preocupação que a gente só percebe e valoriza mais quando acontece algum problema. Tipo, foi os caminhoneiros no Canadá, ou um cidadão na China, enfim. Mas é um risco. Hoje, papel moeda é uma alternativa, botar o dinheiro na conta, botar o dinheiro no bolso. Mas ainda assim, tem seus riscos. Ativos digitais como o Bitcoin, como o Ether, serão uma alternativa, acho que é uma alternativa, de trazer algum tipo de limitação ao poder estatal, seja ele de onde for. Perfeito. E, Pedro, eu acho que essa questão é fundamental. Isso que eu comentei, a questão legislativa ou regulatória, né? Uma vez que o Drex esteja no ar, por exemplo, hoje um carro é identificado pelo seu chassi, né? E o chassi está registrado no Senatran. Então, ali onde está a titularidade, a fonte de dados, o Golden Record, né? Quem que é o dono de qual veículo, né? Aqui a gente está falando de uma digitalização dessa base, uma representação dessa base em alguma rede distribuída. E isso passa por uma mudança legislativa. Então, o Drex é o primeiro passo, né? Daí as mudanças legislativas ou regulatórias que vêm subsequentemente para trazer o valor para a rede do Drex, né, são os próximos passos que precisam ser discutidos, né? Em relação à privacidade dos dados, eu acho que, especificamente no caso brasileiro, tá? O Banco Central está sendo muito compliant com a LGPD, né? Então, ele está tomando cuidado de desenhar a plataforma de forma que ele não tenha acesso às informações que somente o banco deveria ter, né? Então, ele acessa as informações de transações entre bancos, mas ele não teria efetivamente os dados da pessoa física fazendo a transação dentro do sistema dos bancos, tá? Isso ele teria que pedir para o banco. E daí ele teria que seguir uma ordem judicial para poder ter acesso a essas informações, como ele faz hoje, tá? Então, tem alguns checks and balances aí em relação ao LGPD e as nossas leis que defendem o direito individual para colocar isso em xeque. Tá? Perfeito. Boa tarde. Bom, essa pergunta aqui seria para os dois. Eu cheguei um pouco tarde aqui, então não sei se vocês debateram isso antes, mas ela pode ser um pouco inocente até. Mas por que eu, como uma empresa que quero abrir meu capital, ao invés de, né, pensando ali no mercado mais de cripto, tokenização, por que ao invés de eu fazer uma tokenização de uma ação, eu não abro uma moeda, né? Eu não crio uma moeda, porque eu imagino que eu teria mais liberdade, não teria, talvez, outras coisas ali controlando, escolheria a minha rede e tudo mais. Eu queria, se possível... Você abrir tipo um utility token? Não, abrir uma moeda mesmo, uma criptomoeda, né? E aí o pessoal investindo, e aí eu coloco ali a liquidez, eu coloco ali a quantidade de moedas, a inflação e tudo mais. Então, você quer pegar essa... Pode ser. O complemento. Eu entendo que para empresas, honestamente, não faz sentido colocar uma nova criptomoeda em circulação. Você vender o seu capital, abrir o capital, registrando o capital numa base distribuída na forma de tokens para facilitar a captura de recursos e investidores no mundo inteiro, eu acho bacana. Mas uma criptomoeda, para mim, não tem utilidade. A não ser que seja diferente. Aí entra a ideia do utility token, onde pode ser um ativo que você pode transacionar dentro da rede, dentro do seu ecossistema. Mas eu não confundiria isso com o capital da empresa, com a abertura de capital da empresa. Rodrigo, quando você fala de criptomoeda aqui, você começa a escorregar dentro de um campo chamado tokenomics, certo? Que é a economia do token que você está gerando. E aqui você tem que fazer com muito cuidado, porque quando você está gerando a sua própria criptomoeda, você é a entidade, né? A sua empresa, a entidade, está controlando a oferta daquela criptomoeda, né? Então, isso aqui gera conflito de interesse para tudo quanto é lado, né? E a gente pode... E tem um caso bastante específico disso que foi muito famoso e explodiu no ano passado, que foi a FTX, né? O gatilho da explosão da FTX foi justamente o FTT, né, que é o token que era emitido pela própria FTX, que ela estava controlando a oferta desse token e que gera um descasamento, gera um conflito de interesse em relação ao valor intrínseco do token vis-à-vis a própria FTX como uma empresa. Tá? Então, aqui é o campo que é bem... Ele funciona muito bem quando eu estava usando isso para fazer o serviço de
como se fosse quase um programa de milhagem para você poder pagar serviços, né, de uma exchange, por exemplo, no caso da FTX, ele começa a virar um problema quando ele começa a ser transacionado como um valor mobiliário. Quando você começa a jogar ele numa exchange e o preço dele começa a flutuar como se fosse um proxy de valuation da tua empresa. Tá? Daí você entra numa situação de conflito de interesses. Tá? Muito obrigado, viu? Obrigado, Fernando. Obrigado, Jochen.